então contigo, Théo Cury. O quanto, quer dizer, o Supremo Tribunal Federal já na sua primeira sessão, tratando de um assunto bastante delicado, que mexe aí com humores, não só do governador Cláudio Castro, mas ele acaba ganhando uma espécie de solidariedade também de outros governos estaduais, mas é claro que é um assunto que mexe diretamente com o Rio de Janeiro. Parlamentares do Rio de Janeiro também têm se posicionado, o prefeito Eduardo Paes também se posicionou, além do próprio governador, em relação a esta ADPF. Por que o Supremo decidiu, Théo, começar o seu ano já encarando um debate tão espinhoso quanto esse, enquanto, como o Pedro depois vai poder detalhar, as comunidades envolvidas nessas operações também têm bastante atenção para essa ADPF, essa arguição? Yuri, para você ver como mexe com os ânimos, do mesmo lado estão Eduardo Paes e Cláudio Castro, criticando essa ação que está sob a relatoria do ministro Luiz Edson Fachin, o próximo presidente do Supremo Tribunal Federal. E ela é tão criticada porque coloca condições e critérios para operações policiais, como o Pedro Teixeira explicou nas favelas do Rio de Janeiro. E se, por um lado, é muito bem vista por associações, por comunidades, como, por exemplo, associações da Comunidade da Maré, por exemplo, uma série de organizações não governamentais que tratam de defesa das garantias e dos direitos das famílias e dos moradores dessas comunidades que são alvo, com frequência, de batidas policiais, de operações da polícia, principalmente ali no Rio de Janeiro, ao mesmo tempo em que há uma defesa por parte dessas organizações, dessas associações e de ativistas por conta da redução da letalidade policial ao longo dos anos de vigência dessas medidas. Por outro lado, as autoridades que criticam ou os críticos dizem que há um aumento da atividade criminosa, já que há poucas operações acontecendo por conta dessa ação. E aí a gente chega nessa frase que está aqui embaixo da gente, que o Supremo não é um tribunal ativista. O ministro Luiz Roberto Barroso teve que defender a corte, dizendo que o Supremo, de iniciativa própria, não foi para cima desse assunto. Ele foi questionado e, por conta disso, tem de tomar uma decisão. E é o que acontece. O início dessa decisão começa a ser tomado hoje.